Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, peço que reúnam condições para iniciarmos a nossa reunião ordinária, que já vai se iniciar com um ligeiro atraso. Boa tarde. Temos já 3 grupos parlamentares. Estamos então com as condições para iniciar. Eu peço aos serviços que peçam ao senhor representante da CAP, da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, o engenheiro Pedro Santos, que é membro da direção, que está presencialmente, que nos façam chegar para instalar. Cumprimento o Sr. Engenheiro Oliveira e Sousa, que é o Presidente da CAP, que está em videoconferência. E cumprimento o Sr. Engenheiro Augusto Ferreira, Coordenador Técnico, também representante da Confagri, e que também junta a nós por videoconferência. Eu peço desculpa por este... Sr. Presidente. Boa tarde. Eu peço desculpa por este ligeiro atraso, que tecnicamente não é um atraso. Nós não podemos iniciar regimentalmente. Não podemos iniciar esta audição, esta reunião da Comissão, sem terminar o plenário. E o plenário estava previsto terminar por 1 hora, mas existem sempre expedientes que os grupos parlamentares utilizam, nomeadamente alguns para a defesa da honra, entre outros, ou para pontos de ordem à mesa, e prolongou um pouco mais o plenário, e por isso eu peço neste dia tempestuoso, em alguns casos trágico, mas em alguns casos muito satisfatório, nomeadamente em muitas regiões do país. Temos as barragens e os ribeiros a correr, embora ainda haja uma região, uma pequena região, que é o Campo Branco, que ainda não tem os ribeiros a correr, o que ainda é preocupante, mas lá chegaremos. Em todo o caso, e feitas estas apreciações, estamos então em condições de dar início. Cumprimento o Sr. Engenheiro. Estamos então em condições de iniciar esta nossa audição, que é a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega e do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, relativamente às questões das Direções Regionais de Agricultura. E, para o efeito, dou a palavra, por a ordem que está estabelecida aqui, ao Sr. Engenheiro Oliveira e Sousa, seguidamente ao Sr. Engenheiro Pedro Santos e seguidamente ao Sr. Engenheiro Augusto Ferreira. Sendo certo que, nos termos regimentais, cabe ao Grupo Parlamentar do Chega e ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, querendo ter 2 minutos para apresentar o requerimento e para dar conhecimento do seu teor aos intervenientes convidados, e depois, em seguida, darei a palavra aos nossos convidados. Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dar-lhe também, cumprimentar os senhores dignos representantes da CAP, da CNA e da Confagri, que estão aqui a nosso pedido. Muito obrigado por terem acedido ao nosso requerimento. De facto, Sr. Presidente, os riachos e os ribeiros estão a correr, mas estão a correr para o mar. O lamentável é que em Portugal, quando chove, a água vai-se perdendo e, portanto, não adianta muito estarmos aqui a congratular-nos com a chuva, quando essa chuva vai ser maioritariamente perdida para o mar, e isso é algo que temos que dar conta. Não será aqui hoje, com certeza, mas vou continuar ao assunto que nos traz aqui hoje, que é, de facto, o anúncio inusitado que foi feito num comunicado do Conselho de Ministros, no dia 17 de novembro de 2022, que nos dava conta que tinha sido aprovada a resolução que determinava o início do processo de transferência e partilha de competências dos serviços periféricos da administração, nomeadamente das comissões das DRAPs, para as CCDRs. Ora, este comunicado que foi feito finalmente no dia 17, já há muito que se falava no meio agrícola e no meio político nacional de que existia uma intencionalidade deste Governo do Partido Socialista de alguma forma continuar a esvaziar o Ministério da Agricultura e, por outro lado, atacar as competências e atacar a tutela da agricultura, das florestas, como fez com a transferência para o Ministério do Ambiente e
de retirar poder às direções regionais de agricultura. Como essa notícia já se espalhava à boca pequena entre o meio, rapidamente as confederações do setor agrícola vieram a expor aquilo que era a intenção do Governo. E, de facto, a intenção do Governo é acabar com as DRAPs, é desmantelar o Ministério da Agricultura, que é o Ministério mais antigo de Portugal, um Ministério já com mais de 100 anos e que tanto importa e sempre importou no Governo deste país. E, de facto, consideramos que é uma medida não só abusiva e antidemocrática, e por isso acompanhamos estes comunicados das confederações do setor e pedimos para que viessem aqui a esta comissão para nos transmitirem o seu pensamento e aquilo que lhes parece que é necessário ser dito perante a Assembleia da República, que é um órgão que fiscaliza a ação do Governo, para depois, ouvindo então as confederações da agricultura, podermos chamar cá a tutela e pedir explicações sobre esta... Tenho que concluir. Vou concluir, Sr. Presidente. Para pedir explicações sobre este comunicado inopinado, completamente inusitado, sem nenhum tipo de diálogo ou auscultação prévia que foi feito pelo Conselho de Ministros no dia de 17 de novembro de 2022. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora, visto que está feita a apresentação de um dos requerimentos, tem a palavra o Sr. Engenheiro Eduardo Oliveira e Sousa, que é o Presidente da CAP, e tem até 10 minutos para apresentar os propósitos que estão espelhados no requerimento apresentado pelos dois grupos parlamentares. Mais uma vez, muito boa tarde e tem a palavra, Sr. Engenheiro. Muito boa tarde, Sr. Presidente da Comissão. Boa tarde aos seus deputados presentes. Cumprimento também os representantes das outras confederações e gostava de fazer uma pequena abordagem deste tema no âmbito do pouco conhecimento que nós temos, para não dizer nenhum, uma vez que tudo aquilo que nós podemos dizer neste momento é fruto da sensibilidade que o assunto reveste e pelo, como costumamos dizer na gíria, pelo andar da carruagem. Eu gostaria de me debruçar sobre duas ou três questões que dão força à contestação que, de uma forma unânime, o setor agrícola manifestou através de um comunicado. Gostaria de realçar que foi possível obter um consenso alargado pelas principais organizações representativas de todos os agricultores portugueses, no sentido de manifestarem em forma uníssona a sua apreensão sobre esta matéria, porque esta matéria nasce mal, porque não foi previamente discutida, envolvida com o setor. Nós não conhecemos quais são as razões que levam o Conselho de Ministros a decidir conforme decidiu. Não conhecemos quais são os objetivos que uma medida desta pode trazer, pelo menos em termos de objetivos teóricos que estarão na base dessa decisão. Não conhecemos razões técnicas que possam fundamentar uma decisão como esta. Antes, pelo contrário, faço aqui um parênteses para referir o seguinte. O setor agrícola tem uma envolvência com a única política europeia que é comum, que é a política agrícola da União Europeia, que tem mecanismos técnicos de implementação no terreno que são complexos e que são muito recheados de conhecimento técnico sobre o próprio setor. Razão porque é fundamental haver uma proximidade em relação aos agricultores que costuma ser feita pelas associações de agricultores interligadas com as estruturas do Ministério da Agricultura, ou sejam, as direções regionais da agricultura. Temos reparado nos últimos anos que essas direções regionais de agricultura têm vindo a ser minorizadas nas suas capacidades técnicas e de meios para poderem, de uma forma mais eficiente, fazerem o trabalho que têm que fazer, seja nos controlos a que estão obrigados na execução e no controle da aplicação das medidas da política agrícola comum, seja também na análise que essas direções regionais elaboram no que diz respeito aos projetos de investimento no âmbito do segundo pilar da política agrícola comum. Não só
no âmbito do investimento, mas também no âmbito do cumprimento das medidas agroambientais, que são alvo de rigorosos controlos, que são depois escrutinados a nível nacional por um outro organismo do Ministério da Agricultura e depois ainda escrutinados e responsabilizados perante as organizações de Bruxelas da Comissão de Agricultura, nomeadamente da DG Agri. Acontece que esta especificidade do setor agrícola fez com que, a nível de União Europeia, todos os conjuntos de programas e das ajudas comunitárias que chegam ao país estão concentradas num único ministério, enquanto que as medidas para a política agrícola estão separados desse conjunto e têm uma ligação direta através do Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura não pode nunca desaparecer do conjunto de órgãos do governo, porque senão perderá assento no próprio Conselho de Ministros da Agricultura, que reúne exclusivamente ministros da Agricultura dos países da União Europeia. Gostava também de dizer que tudo o que seja diminuir a capacitação técnica do Ministério da Agricultura tem-se revelado desastroso. Aquilo que foi apresentado pelo Sr. Deputado Dr. Pedro Frazão, quando referiu a transferência do setor florestal para fora do Ministério da Agricultura, que hoje está tutelado pelo Ministério do Ambiente, um ministério que não pertence à área da economia, os valores económicos e até sociais do setor florestal, desde 2015, do início da reforma da floresta, e depois de 2019, com a retirada das florestas do Ministério da Agricultura, todos os indicadores que nos são apresentados pelo Instituto Nacional de Estatística revelam uma curva decrescente muito acentuada, levando à quase insignificância do valor económico da mata em pé nacional, ou seja, do conjunto da floresta nacional, e dos valores económicos associados aos produtos e aos próprios serviços. Ou seja, o setor florestal, que é um dos pilares da economia do território nacional, estão por valores nunca antes verificados, com mínimos históricos, muitos deles abaixo dos valores da crise de 2008 a 2011, que por si só também arrastou o país para uma situação complexa, como todos nós sabemos. Não sei se ainda tenho uns minutos, mas gostava ainda de referir o seguinte. A próxima política agrícola comum, que se inicia já no dia 1 de janeiro de 2023, vem revestida de uma complexidade acrescida relativamente à política como foi praticada até agora. Os países, desta vez, tiveram a liberdade de construir um programa específico para a política agrícola nos seus próprios países, como nunca tinha acontecido. Em vez de haver divisão de regiões, passa a ser concentrado num único organismo a gestão de toda a política agrícola que venha a ser dirigida a Portugal. Passamos a ter um único pacote que engloba continente, Ilhas da Madeira e Ilhas dos Açores. É a primeira vez que isto acontece. Vai haver uma maior responsabilidade dos serviços do Ministério da Agricultura perante Bruxelas, o que significa que vai haver necessidade de reforçar esta especificidade que o setor tem no acompanhamento no terreno. Por isso, é fundamental reforçar as estruturas de proximidade do Ministério da Agricultura junto do território, junto dos agricultores. Não entendemos, a não ser que haja razões que nós desconhecemos, que não foram trazidas ao nosso conhecimento, que não foram discutidas connosco, que não vislumbramos neste momento por todo o raciocínio que desenvolvemos em torno desta matéria, que possam de alguma maneira trazer qualquer benefício por juntar os recursos das direções regionais numa tutela que é completamente separada dos interesses do setor agrícola pela sua especificidade e são muito mais na área da administração, da parte administrativa da ligação do governo ao território. Por isso, a nossa manifestação de a maior apreensão que uma medida destas possa trazer. O sinal que nós lemos é este,
é uma leitura que fazemos de negativa e, por isso, resolvemos manifestar veementemente a nossa apreensão em relação a esta matéria. Todo o território se juntou a esta manifestação de repúdio desta decisão e nós aguardamos que haja um esclarecimento ou, se possível até, um retrocedimento da decisão para que, a fazer-se alguma coisa, seja feito de acordo com uma estratégia desenvolvida em conjunto com as organizações que representam o setor para melhorarmos aquilo que está deficiente. Somos os primeiros a reconhecer que nem tudo está bem nas direções regionais, mas uma coisa é identificar esses problemas e reforçar-lhes as competências. Outra coisa é retirar-lhes competências e dar uma indicação de que caminhamos para uma extinção do próprio Ministério, o que de maneira nenhuma poderá acontecer e será aceitável. Muito obrigado, Sr. Presidente da CAP, Sr. Engenheiro Eduardo Oliveira e Sousa. Dava então a palavra em seguida ao Engenheiro Pedro Santos, que é membro da Direção Nacional da Confagre, da CNAP, perdão, que está aqui presencialmente connosco, a quem cumprimento e dou a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados, cumprimentar também os restantes colegas das restantes confederações. É assim, isto, ao fim e ao cabo, é tentar não complementar aquilo que já foi referido e que nós subscrevemos. Aliás, nesta matéria, todos os representantes dos agricultores, de facto, estão unidos e comungam da mesma posição. Mas dizer só, quando falamos em direções regionais, do que é que se fala, não é? Ao fim e ao cabo, estamos a falar de a questão da investigação, muito importante, com um investimento que está a ser feito muito grande em termos daquilo que são os polos de inovação. A questão do licenciamento das explorações, principalmente, tem um papel fundamental na questão do licenciamento das explorações pecuárias. A questão do levantamento dos preços, ou seja, tudo aquilo que nós vemos e o acompanhamento que é feito pelas direções regionais e aquilo que depois chega ao Gabinete de Planeamento que os publica. A questão da luta contra as pragas e doenças na agricultura tem um papel também fundamental. A questão do levantamento dos prejuízos, olha, agora com estas intempéries todas que nós temos em cima da mesa, vão estar no terreno de certeza absoluta a avaliar aquilo que se está a passar. A questão com a organização da produção, que tem um papel muito importante no reconhecimento destas organizações. A questão dos avisos agrícolas, a questão das denominações de origem protegida, quer dizer, eu podia continuar aqui com uma série de tarefas que são essenciais para a agricultura, que são desempenhadas pelas direções regionais de agricultura de forma descentralizada. A descentralização já existe quando estamos a falar nestas estruturas. E quando falamos naquilo que é a política agrícola comum, que já aqui foi referido, nós estamos a falar em mais de 1,2 mil milhões de euros que entra em Portugal todos os anos e que agora está numa fase mas muito, também como já aqui foi referido, que é a implementação daquilo que será a PAC pós-2020, muito importante. Fazer um processo, até por aí, fazer um processo de reestruturação que terá que ser feito durante todo este ano, segundo aquilo que está estabelecido. Numa altura em que nós precisávamos era dos serviços completamente focados naquilo que é uma tarefa essencial para o país e para o setor e para o país, que é a implementação da nova PAC, com todos os problemas que ela tem, mas que, de facto, ela terá que ser implementada, não temos outra neste momento, não nos parece nada avisado. Nós precisamos, de facto, de um Ministério da Agricultura forte, robusto, que volte a juntar a questão das florestas, descentralizado, com uma política de proximidade, e temos muito receio que isso não seja conseguido com esta descentralização de competências e de passagem até para um outro Ministério daquilo que são tarefas essenciais para o setor. E depois também deixar aqui uma nota muito importante que tem a ver com aquilo que é a agricultura familiar e os agricultores de menor dimensão. É que as direções, se elas são importantes para todo o setor, então para os pequenos agricultores, para os médios agricultores, ainda o são mais.
porque de facto são estes que mais precisam do apoio técnico, muitas vezes que só conseguem nas direções regionais. As organizações de agricultores têm aqui também um papel fundamental, mas as duas não se substituem, complementam-se. Daí que foi com muita apreensão que nós, que a CNA e a direção da CNA, primeiro começou a ouvir os tais zunzuns que isto estaria a acontecer, alguma perplexidade mesmo, e continuamos sem saber de nada. Ou seja, de todo este processo, a única coisa que se sabe é uma resolução do Conselho de Ministros, não fomos tidos nem achados, continuamos a não ser nem tidos nem achados, o que, por si só, não augura nada de bom. O que também deixar aqui uma nota importante é que, e isto também já foi referido, o caminho que tem sido feito de... quer dizer, há serviços hoje no Ministério que não conseguem funcionar porque não têm um carro para poderem executar as suas tarefas. Esse caminho tem que ser invertido. E não se faz com aquilo que está, com esta aparente transferência para um outro Ministério que não dá garantias nenhumas que o processo tenha essa inversão. Até porque, se olharmos para aquilo que já se passou com outras transferências de competências, nomeadamente com a questão da transferência de competências para as autarquias, vemos que as coisas não correram nada bem. Não nos podemos deixar de esquecer, por exemplo, a questão da sanidade animal. Daí que o exemplo que temos não é bom e o que nos deixa mais apreensivos, e era estas notas que queria deixar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Pedro Santos, que é, como disse, membro da Direção Nacional da CNA, e que agradeço a forma clara como explanou aqui os seus pressupostos e comentários sobre o que temos aqui em discussão, sobre a matéria requerida. Dou então agora a palavra ao Sr. Engenheiro Augusto Ferreira, que é o coordenador técnico e representa aqui a Confagri, para também responder às questões formuladas pelos requerimentos apresentados. Mais uma vez, cumprimento o Sr. Engenheiro Augusto Ferreira e tem a palavra. Antes de mais, também os meus cumprimentos ao Sr. Deputado Pedro do Carmo, Presidente da Comissão Parlamentar de Agricultura, aos demais deputados presentes e aos colegas das confederações convidadas para esta audição. Bom, depois de tudo aquilo que já foi dito e que nós, naturalmente, estamos em consonância, tal como ficou demonstrado pela manifestação conjunta das várias organizações, salientar que a Confagri defende a manutenção do Ministério da Agricultura forte, credível e com um modelo de governação de proximidade junto dos agentes agrícolas e dos territórios rurais. Obviamente que este modelo de governação, sempre com o apoio e a colaboração de confederações e cooperativas fortes e associações, para que todos juntos consigamos ajudar os agricultores a ultrapassar os desafios presentes e aqueles que se avizinham, designadamente com a implementação do PEPAC. Das intervenções anteriores já foi feito um quadro bastante detalhado, mas falta aqui uma abordagem. E uma abordagem tentarmos perceber um pouco do nosso setor e de todo este modelo que existe. É um facto que a agricultura, nas últimas décadas, em termos relativos, tem perdido algum peso em termos do PIB. Hoje representa menos de 2%, mas isto também é um sinal, é um sintoma de estarmos com uma economia mais moderna, mais avançada, portanto, são os chamados sinais dos tempos, mas ainda assim não nos podemos esquecer que a agricultura representa quase 4 mil milhões de euros para o PIB e tem, por isso, um papel fundamental e único no desenvolvimento das zonas rurais.
neste papel único que a agricultura existem aspectos que são extremamente relevantes, quer em termos sociais, quer em termos territoriais. E por isso importa também perceber a importância de toda a diversidade regional que existe no nosso país em termos da agricultura, porque as realidades são muito diferentes. Nós falamos de cerca de 250 mil agricultores, ou seja, 250 mil famílias que ocupam mais de metade do nosso território nacional. E isto é, por si só, extremamente relevante. Temos depois que perceber que existem diferenças em termos regionais, diferenças essas que têm a ver com a dimensão física das explorações, com a dimensão económica das explorações e com a dimensão técnica e produtiva dessas mesmas explorações. E cada região tem as suas características. Se, ao nível do centro e norte, nós temos a maioria das explorações, cerca de 70% estão localizadas nestas regiões, quando olhamos para o sul, vamos verificar que encontra-se aí a maior parte da superfície agrícola. E isto ajuda a traçar e a perceber a necessidade daquele modelo de governação que nós defendemos. Isto depois traz outras características e outras necessidades. Características porquê? Porque desde logo temos explorações agrícolas de pequena dimensão, 70%, há pouco falou-se na agricultura familiar, mas é importante depois quantificarmos aqui as coisas para ajudarmos e conseguirmos perceber todas as envolventes. Da totalidade das nossas explorações, mais de 70% tem uma dimensão económica inferior a 8 mil euros. Só na região, essencialmente do Alentejo, é que vamos encontrar explorações com, em termos médios, dimensões económicas, acima dos 40 mil euros. E isto faz grandes diferenças e dá também a percepção da necessidade de um Ministério da Agricultura com entidades regionais de apoio aos agricultores. A par destas características desta agricultura, portanto, de menor dimensão económica, não podemos também esquecer e valorizar muito pelo contributo que dão para a nossa economia aquela agricultura que tem sido mais apoiada pelas políticas agrícolas comunitárias, nomeadamente em termos do investimento, e que tem feito com que tenhamos hoje também uma agricultura mais profissional, que traz grande rendimento ao país e com elevado valor acrescentado. E aqui falamos essencialmente das agriculturas mais especializadas na parte horto-industrial, da horticultura, fruticultura, do olival, do leite, da vinha, dos suínos, das aves. Temos aqui um conjunto de sistemas de produção que têm sido apoiados e que continuam a ter necessidade de apoio. E por isso é que o modelo de governação que tem existido, obviamente que, como já aqui foi dito, nós criticamos muitas vezes o funcionamento das direções regionais da agricultura, mas criticamos esse funcionamento porque queríamos que esse funcionamento fosse melhor e não estarmos a assistir aqui a um esvaziar de recursos humanos e de competências. Nós, neste momento, em termos de governação, o que é que nós temos?
temos uma tutela do setor partilhada, ou por outras palavras, espartilhada entre dois ministérios, espartilhada é capaz de ser o termo mais adequado, que depois a seguir assenta em 4 organismos do Ministério, cada um com um papel extremamente bem definido, designadamente o Gabinete de Planeamento, a Direção-Geral de Agricultura, a DGAV e o ICNF, portanto, este último com tutela por parte do Ministério do Ambiente. Mas depois temos as estruturas regionais, onde nas estruturas regionais temos as direções regionais de agricultura, as 5 direções regionais de agricultura, com os serviços depois desconcentrados, quer da DGAV, quer do ICNF. E é este papel fundamental, e é o papel fundamental que aqui também já foi referido, que as direções regionais de agricultura têm em termos de apoio à agricultura e à maioria destes agricultores que não têm capacidade para se dirigir a outros patamares da administração, que nos levanta dúvidas todo este processo. E em que, ao olharmos, sem termos, também como já aqui foi referido, sem grande conhecimento, que a primeira observação que podemos fazer é que este modelo, contrariamente àquilo que se diz, é um modelo de centralização da governação e não o contrário. É um modelo que afasta os agricultores da administração pública. Por isso, é que consideramos que esta resolução do Conselho de Ministros foi também um ato de grande desconsideração, sobretudo pela falta de diálogo e de explicações para com o setor que tanto tem dado e contribuído para o nosso país, em especial nos últimos tempos, afetados quer pela pandemia e agora por esta guerra que a todos está a afetar. Por isso, a Confagri e também as suas federações manifestaram-se de forma veemente contra esta extinção anunciada das direções regionais de agricultura, porque entendemos que este processo de transferência não vai ao encontro da identidade e da especificidade da agricultura, já aqui enunciada, e da proximidade que é exigida pelos agricultores e pela agricultura nacional. E, por agora, disse. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Augusto Ferreira. Fica então assim concluída esta primeira intervenção e esta primeira explanação por parte dos nossos representantes das entidades das confederações convidadas. E dou então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, que tem, nos termos da grelha estipulada, até 6 minutos para comentar e colocar questões aos intervenientes. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, de facto, temos que agradecer, enquanto Comissão de Agricultura, ao Sr. Engenheiro Eduardo Oliveira Sousa, ao Sr. Engenheiro Santos e ao Sr. Engenheiro Augusto Ferreira, pela clareza, pela frontalidade e pela sensibilidade com que nos trouxeram aqui as suas posições. De facto, continuamos perplexos com esta decisão e, após ouvirmos as representações do setor, ainda se justifica mais a nossa chamada da Ministra da Agricultura e depois também, no dia seguinte, que a Iniciativa Liberal chamou também a Sra. Ministra da Coesão Territorial. Ora, eu gostava de sublinhar das intervenções que acabámos aqui de ouvir alguns aspectos que me parecem muitíssimo importantes. Primeiro é que, de facto, os agricultores em Portugal não sabem o que é uma CCDR. Como frisou muito bem o Sr. Engenheiro Santos, da CNA, que os pequenos agricultores, que falou com muita objetividade dos pequenos agricultores, eu gostava que alguém do Partido Socialista fosse aos nossos territórios perguntar aos pequenos agricultores o que é uma CCDR,
Quem é que dirige uma CCDR? Como é que são eleitos os presidentes das CCDRs? E quais é que são as competências da CCDR? E para as pessoas em Portugal isso deve ser chinês. Mas se perguntarem o que é uma DRAP, o que é uma região, uma Direção Regional de Agricultura, tenho a certeza que toda a gente sabe quem é, quem são os técnicos, onde é que se devem dirigir e em que morada é que estão esses serviços. Portanto, só a partir daí já vemos como é que está a ser a governação de Portugal e como é que está a ser a governação desta Ministra da Agricultura, que de facto é uma nódoa política no setor e que tem atrasado o setor em grande medida. Depois gostava também de sublinhar que, de facto, como disse o Sr. Engenheiro Augusto Ferreira, que o que nós queremos todos em Portugal é um Ministério da Agricultura forte, credível e de proximidade. E isso que está mascarado como uma medida de descentralização não passa de uma medida de governamentalização ainda mais das CCDRs. Todos nós sabemos o que é uma CCDR e como é que há 2 anos atrás o PSD e o PS dividiram entre si a régua e esquadro as presidências das CCDRs em Portugal e como é que estão politizadas as CCDRs. Nós sabemos que as CCDRs estão muito mais politizadas em Portugal do que os corpos técnicos das DRAPs. E, a meu ver, o que está a acontecer aqui em Portugal neste momento, mas é apenas uma interpretação minha, e iremos confrontar a Sra. Ministra da Agricultura com esta visão, é que, de facto, o que se quer é transferir as competências das DRAPs para as CCDRs para se poder ainda mais instrumentalizar a nível político aquilo que são os fundos de desenvolvimento rural e a aprovação ou a não aprovação dos vários projetos que são metidos nas DRAPs. Porque até agora, nas DRAPs, o poder político e a pequena e a grande corrupção, faz-me lembrar, por exemplo, o caso do Sr. agricultor Luís Dias, que ainda hoje tem a sua vida destruída por causa da DRAP Centro, e o que acontece nas DRAPs, em grande medida, ainda é tamponado pelos técnicos, pelos engenheiros agrónomos, pelos médicos veterinários da DGAV e por todo o corpo técnico das DRAPs. Se, de facto, estas competências passarem para as CCDRs, eu não sei como é que vai ser, mas, de facto, vai provocar uma enorme opacidade e uma enorme falta de transparência naquilo que devia ser a competência do Ministério forte, credível e de proximidade, como disseram aqui muito bem, e que vai deixar de ser. Depois gostava também de falar sobre aquilo que nos trouxe o Sr. Engenheiro Eduardo Oliveira Sousa, que é de facto preocupante. Não só nos deixou aqui uma mensagem de repúdio por aquilo que está a acontecer no Governo de Portugal, como nos disse, acompanhado pelas outras 2 confederações, de que tudo isto foi feito sem a menor auscultação. Como é que é possível, vamos ter que perguntar à tutela, como é que é possível um Conselho de Ministros fazer uma resolução neste âmbito sem ter auscultado a tutela? É governar completamente de costas voltadas para aquilo que acontece no terreno, é governar sem a mínima noção do que está a acontecer. E mais, é governar para uma baixa execução dos fundos. Como disse muito bem, cerca de 1.500 milhões de euros por ano na nova PAC, mas já temos uma fraca execução dos fundos da PAC, com uma enorme entourage que existe nas DRAPs para recebimento, aconselhamento e tramitação processual de todos os processos de candidatura. Bom, se isso passar para as CCDRs, eu não sei o que é que vai ser aos níveis de execução, nomeadamente dos fundos de desenvolvimento rural, onde é que eles vão parar. Portanto, isto é, de facto, um modelo, ouvimos aqui, que vai afastar os agricultores, vai afastar o setor e traz-nos com muita preocupação. Gostava também de sublinhar que, de facto, é extraordinariamente inusitado que Portugal nos esteja a colocar numa posição de poder perder um ministério no Conselho de Ministros da União Europeia. Mas isso já aconteceu num nível mais abaixo. Há pouco eu falei que as florestas tinham saído da competência do Ministério da Agricultura e tinham passado para o Ministério do Ambiente, mas não foram só as florestas, foi também o bem-estar animal. E é verdade que o Chief Veterinary Office, que em Portugal é a senhora diretora-geral da DGAV, deixou de estar representada nas reuniões da OIE, da Organização Internacional des Epizooties, que é a organização congénere da OMS, nas questões do bem-estar animal. Nas questões do bem-estar animal, deixámos de ter o nosso Chief Veterinary Office nessas reuniões, que estão todos os seus congéneres de toda a Europa, e passámos a ter um técnico do Ministério do Ambiente que não sabe minimamente aquilo que vai lá fazer. E, portanto,
se o Governo de Portugal já se pôs nesta posição de perder a representação do seu Chief Veterinary Office em questões de bem-estar animal, penso que não terá qualquer pejo em perder também uma Ministra da Agricultura que até agora, no que se vê, é uma Ministra da Agricultura que não tem o mínimo peso político. Portanto, queria agradecer muito a posição transparente e frontal que trouxeram esta Comissão de Agricultura e que vem sublinhar ainda mais a necessidade de trazer aqui a tutela e de perceber o que é que está a acontecer neste setor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Grupo de Iniciativa Liberal, através do Sr. Deputado Rui Rocha, para os considerandos que entender. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a presença dos senhores representantes dos agricultores e dos produtores. E se de facto havia uma percepção de que algo estava a correr muito mal neste processo, aqui o testemunho que tivemos é de facto a evidência de que se trata de um processo inquinado à partida. Eu queria dizer que o PS, nesta altura, e o seu governo são capazes, de facto, de promover grandes unanimismos na sociedade portuguesa, e este é um deles, é que toda a gente está contra este processo, pelo menos na forma como ele foi conduzido e também, genericamente, no que diz respeito à sua consequência. Portanto, se o PS entende que governar é ter todos os agentes do setor, neste caso, como noutros que têm acontecido durante a sua governação noutras áreas, e, portanto, ter o unanimismo total na censura, quer do processo, quer das consequências, eu diria que está bem encaminhado, porque cada vez mais está isolado, cada vez mais está sozinho. Eu recordo, por exemplo, que também na concertação social houve momentos, e há momentos, em que o PS fica completamente isolado, ou o governo PS fica completamente isolado. E, portanto, se o objetivo é governarem contra tudo e contra todos, apesar de tudo e de todos, de facto, os meus parabéns, estão no bom caminho, e é importante registar que estamos já não perante uma situação de uso de uma maioria absoluta, mas de abuso total de uma maioria absoluta, que se registra não apenas no Parlamento, na relação com os outros partidos, mas se registra também na relação com parceiros sociais, com agentes económicos e, portanto, é de facto de registar que vão sozinhos e vão numa... É o caso daqueles condutores que vão numa autoestrada, em que vão no sentido contrário àquele que as regras de trânsito indicam e estão convencidos que a culpa é dos outros, não é? Portanto, ainda reclamam com os outros condutores que vão em sentido contrário, ou seja, no sentido correto. E, portanto, é de facto extraordinário que estejamos aqui a discutir um processo desta natureza, nestas condições. Eu queria, relativamente a isto, lembrar também que este não é tema único, ou seja, na própria condução do PEPAC, a senhora Ministra da Agricultura foi muito rapidamente a Bruxelas fazer um número de propaganda, dizendo que Portugal era dos primeiros países, ou o primeiro país que tinha chegado ali a um acordo, mas não se lembrou, tal como não se lembrou agora, de falar com as associações representativas dos produtores e dos agricultores, que tiveram durante largos meses total falta de informação. O ano agrícola começou em outubro, não há regulamentação, não há regras, tudo isso foi deixado para a última da hora e, portanto, é mais uma situação, esta agora, que confirma aquilo que já foi a gestão do PEPAC, que é um governo em roda livre, contra tudo e contra todos, e, portanto, isso tem que ser sublinhado. Eu, relativamente às intervenções, queria sublinhar aqui 2 ou 3 pontos e que seriam também, nesse sentido, algumas perguntas de esclarecimentos adicionais. No meu entendimento, as direções regionais, para além de serem a presença do Governo no território, no que diz respeito à agricultura, têm também ainda uma outra função muito importante, é que são as entidades que ouvem os agricultores, que levam conhecimento do terreno para o Governo e, portanto, nomeadamente para o Ministério da Agricultura. E, portanto, o que eu pergunto é como é que um Ministério da Agricultura, que já tem as debilidades que conhecemos, que está amputado de várias competências, agora sem ter no terreno quem era os seus ouvidos e os seus olhos no terreno na ligação aos agricultores, que política pode fazer se não tem a visibilidade daquilo que é a realidade, o contacto com os agricultores, aquilo que é o conhecimento da realidade. E, portanto, o que eu vejo é um Ministério da Agricultura já amputado de várias competências, que fica agora também amputado da visão que tinha no terreno, da
possibilidade de conhecer o terreno e de trazer esse conhecimento para as decisões que são tomadas ao nível do Ministério. Depois há um outro ponto que também me parece evidente e que foi referido pela Confagri, que é, nós na verdade não estamos perante um processo de descentralização. Nós estamos, na verdade, perante um processo de centralização das decisões. E essa questão que eu gostaria que desenvolvessem, porque na verdade o que vai acontecer é que as direções regionais inseridas na CCDR vão perder qualquer tipo de capacidade de intervenção e, portanto, nós estamos a dizer que o Ministério da Agricultura passará a tomar as decisões que ainda pode tomar, vamos ver por quanto tempo, de forma centralizada, sem nenhum tipo de informação complementar, sem nenhum tipo de conhecimento do terreno. E depois, eu também lhes queria perguntar de facto, que modelo de Ministério da Agricultura é aquele que vai existir se esta decisão for tomada? Ou seja, que competências ficam para o Ministério da Agricultura? Que capacidade de intervenção? O que será o Ministério da Agricultura nos próximos tempos? Porque pode não ser essa a intenção, mas aquilo que parece é que o objetivo final de todos estes movimentos, sob a capa de uma iniciativa de descentralização, são tomar decisões que a prazo levarão a que um Ministério da Agricultura esteja não como um Ministério autónomo, mas como uma Secretaria-Geral, com um bocadinho de jeito dentro do Ministério do Ambiente, que seria talvez a solução ainda mais nociva para os interesses do país e da agricultura. Portanto, eram estas as questões que eu queria colocar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Paulo Ramalho, e tem nos termos da grelha que temos estipulada até 7 minutos. E a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar naturalmente os nossos convidados, o Sr. Presidente da CAP, os Srs. Representantes da CNA e da Confagri, os meus colegas deputados aqui presentes, e dizer que, bom, de facto, eu acho que no final vamos estar todos de acordo. E vamos estar todos de acordo, não só as organizações que estão aqui representadas hoje, dos agricultores, como também todos os deputados que estão aqui nesta sessão. E vou dizer porquê. Porque eu já ouvi o sim e o seu contrário. Inicialmente a resolução do Conselho de Ministros efetivamente apontava para a extinção, ou indiciava a extinção das direções regionais e posteriormente a senhora e a sua integração na CCDR e a seguir a senhora Ministra da Agricultura veio dizer precisamente o contrário, que tudo se mantinha exatamente igual. A única dúvida que eu percebi ali era qual é que ia ser a alteração. Percebi que o membro ou melhor, o responsável máximo pela direção regional também fazia parte de uma espécie de coordenação dentro da CCDR. Mas há uma coisa que eu também posso dizer. Eu não sei se o Partido Socialista sabe responder a esta minha dúvida. Se vamos ter a extinção das direções regionais e a sua integração e a sua estrutura dentro das CCDRs ou não. Mas eu admito que as organizações possam até eventualmente ter já essa resposta, porque a senhora Ministra fala mais com as organizações, e bem, do que connosco deputados. O PSD ainda recentemente, por exemplo, a semana passada, sugeriu ao Partido Socialista um debate sobre o PEPAC e com a presença da senhora Ministra, e a essa matéria o Partido Socialista disse zero. Quando é verdade que a convicção que existe dentro das organizações é que o PEPAC, a nova PAC para os próximos anos, foi efetuada ou construída unilateralmente pelo Ministério da Agricultura. Aliás, nós temos que perceber que de vez em quando nós pedimos contributos e ouvimos outras partes em audiência prévia, mas depois não ligamos nada a que as pessoas dizem. E neste caso parece que foi mais ou menos o que aconteceu. Bom, esta é a primeira questão que eu queria deixar aqui. A segunda questão é dizer o seguinte: têm toda a razão as organizações, e até os colegas deputados aqui falaram, quando dizem que a agricultura tem que ser vista com a sua especificidade. E o senhor Presidente da CAP disse muito bem, é bom que nós não esqueçamos que a única política comum que a União Europeia tem é a política agrícola. Portanto, é a própria União Europeia que dá uma especial relevância e importância ao setor agrícola. E, em bom rigor, e perdoem-me os meus colegas do Partido Socialista, este Governo tem vindo progressivamente a desvalorizar o setor agrícola. E, portanto, esta é uma verdade inequívoca e eu admito que, nesta altura, as próprias organizações de agricultores
O que estão é a achar que o que vai acontecer é mais uma pedrada na importância do setor agrícola. E, obviamente, que o setor agrícola tem que ter uma consideração especial em Portugal, porque também o tem dentro da União Europeia. E depois, como alguém disse muito bem, não podemos esquecer as especificidades do nosso território. O nosso território é muito desigual do ponto de vista económico e social e do próprio território, mas também o é do ponto de vista agrícola. E, portanto, quando falamos aqui em dimensões de explorações, até em termos de condições para desenvolver a agricultura, ele é todo ele muito diferente. E, de facto, a importância das direções regionais é, de facto, elevada e é grande, porque estando próxima do território, estando próximo dos agricultores, tem uma capacidade de resposta muito maior. E depois, como alguém dizia recentemente, imaginemos então que as direções regionais e as suas estruturas vão ser integradas nas CCDRs. Bom, no passado, alguma questão que precisasse ser resolvida, rapidamente, dado que é um serviço desconcentrado, o Ministério da Agricultura, ou a Ministra da Agricultura rapidamente fala com a senhora diretora ou o senhor diretor regional. Bom, se eles forem integrados dentro das CCDRs, o que é que vai acontecer? Temos, para começar, duas tutelas, o Ministério da Agricultura e o Ministério da Coesão Territorial, penso eu, a não ser que a lei orgânica tenha sido alterada. Porque isto é quase que nós aqui tratamos, os senhores presidentes das confederações não sabem, mas nesta Comissão de Agricultura, nós, por exemplo, no que diz respeito às florestas, temos uma tutela partilhada. A conservação está no ambiente e a produção supostamente está aqui nesta comissão. Mas sobre florestas, a senhora Ministra da Agricultura não decide nada, decide zero, como sabem, não é? Pronto. Depois, não esquecer outra questão que me parece importante. Nós estamos a começar a nova PAC. O PEPAC inicia-se no dia 1 de janeiro, a sua entrada em vigor começa no dia 1 de janeiro de 2023. Faltam menos de 30 dias para o final do ano. Ainda não temos aqui os diplomas legais que vão regulamentar e definir as especificidades e o modelo de gestão de toda esta matéria. Mais uma vez, ouvimos dizer a senhora Ministra no outro dia e o Sr. Secretário de Estado, Rui Martinho, que havia conversações com as confederações, com as organizações, mas o que é certo é que dessa matéria penso que não se evoluiu muito. Mas os senhores representantes das organizações podem nos dar aqui elucidar alguma coisa sobre esta matéria. Depois, estamos aqui com uma proposta do Partido Socialista que foi aprovada na Assembleia da República, que é uma proposta estrutural e importante, se bem sucedida, que é o Banco de Terras. Proposta a que a senhora Ministra da Agricultura nem sequer se fez representar no debate e, portanto, nem sequer conhecemos a sua opinião. Eu conheço, e nós também conhecemos, que quando lhe fiz a pergunta no debate regimental, o que aconteceu foi que a senhora Ministra disse que essa coisa da Banco de Terras era para o Ministério do Ambiente, era com as florestas, não era com a agricultura. Com certeza que os meus colegas do Partido Socialista se lembram dessa questão. E, portanto, a questão que eu coloco aqui é esta. Neste momento, senhores representantes das confederações, os senhores sabem exatamente o que é que vai acontecer. Os senhores não foram ouvidos, mas foram, porque os senhores tiveram a coragem e a capacidade de se unirem todos, incluindo até as associações de jovens agricultores, numa posição comum, dizendo estamos contra esta tentativa de desmantelamento do Ministério da Agricultura, de retirar a proximidade ao território e aos agricultores e, portanto, queremos a manutenção, mesmo que a funcionar melhor, não. Queremos a funcionar melhor as direções regionais. Mas... Tem que concluir, Sr. Deputado. Recentemente, e houve encontros que os senhores tiveram com a Sra. Ministra da Agricultura, penso que também perceberam aquilo que eu percebi. É que, afinal, aquilo que era para ser, não é. Ou seja, não vamos ter extinção das direções regionais, nem elas vão ser integradas nas CCDRs. É essa a vossa convicção, sim ou não? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado João Nicolau. Muito obrigado, Sr. Presidente. E agradecer a presença aqui na Comissão de Agricultura do Engenheiro Oliveira e Sousa, Presidente da CAP, do Sr. Coordenador Técnico
o engenheiro Augusto Ferreira, da Confagri, e do Sr. Engenheiro Pedro Santos, da direção da CNA. Efetivamente, são preocupações legítimas do setor relativamente à questão da integração de vários serviços nas CCDRs. As mudanças, efetivamente, geram sempre apreensão e expectativa sobre aquilo que se vai passar. Mas já foi aqui referido, e até pelas confederações, pelo engenheiro Pedro Sousa, de facto, estamos perante muitos zunzuns. Será que se vai passar isto? Será que se vai passar aquilo? O que é que será? O que é que será? O que é que não será? E portanto, efetivamente, é importante ouvirmos na Comissão, quer as confederações, que tomaram uma posição conjunta, mas mais importante ainda, ouvirmos efetivamente a Sra. Ministra da Agricultura sobre aquilo que se pretende fazer sobre as direções regionais de Agricultura, e aí o Partido Socialista está inteiramente de acordo quanto à necessidade de informação. Mas até termos essa informação é importante que não se gere zunzuns, não se tire conclusões precipitadas sobre aquilo que vai acontecer e, portanto, o que é que leva a esta reorganização? E sim, nós poderemos saber, e também é público, aliás, todos aqueles que tiveram a oportunidade de consultar, e os seus deputados apreciaram aqui na Assembleia da República o programa do Governo, deste Governo em funções, em que falava justamente em harmonizar as circunscrições territoriais da administração descentralizada do Estado e proceder, e dizia preto no branco, e proceder à integração na CCDR dos serviços desconcentrados de natureza territorial. E portanto, não é efetivamente com surpresa que o Governo leva a cabo a sua política que explicou, inclusive, no seu programa de Governo. Esta mudança que está a ser efetuada pelo Governo é no âmbito da agricultura, mas é também no âmbito da economia, da cultura, da formação profissional, da saúde, da conservação da natureza e das florestas, das infraestruturas, do ordenamento do território e também da agricultura. E, portanto, todos estes serviços vão ter alguma passagem de serviços direto, da administração direta ou indireta do Estado para as comissões de coordenação e desenvolvimento regional. E o que é que poderemos, o que é que sabemos à partida? Que, efetivamente, que as atribuições da DRAP serão integradas na CCDR, efetivamente que continuarão a ter os seus serviços, os seus locais, as suas delegações e o seu pessoal de recursos humanos que têm atribuído às DRAP continuarão a existir afetos às DRAP e nos seus locais, e como disse aqui o meu colega Paulo Carvalho, o Sr. Deputado Paulo Carvalho, Ramalho, peço desculpa, efetivamente a figura do dirigente integrado na CCDR é uma das coisas que sabemos publicamente neste momento, e portanto tudo o que vá para além destas informações estamos apenas a especular. E foi aqui dito várias vezes que é importante ter um Ministério da Agricultura forte, é preciso manter a autonomia, e nós até agora tivemos a ouvir a direita falar, e é importante lembrar que foi apenas durante um governo da direita, e não noutro momento, que o Ministério da Agricultura perdeu a sua autonomia quando se fundiu com o Ministério do Ambiente no governo PSD-CDS. E, portanto, se querem falar de autonomia, de perder a autonomia, foi efetivamente durante um governo da direita, o único momento em que a agricultura perdeu essa autonomia. Portanto, não venham explicar ao Partido Socialista a necessidade de o Ministério da Agricultura ter a sua autonomia e ser um Ministério forte. E, portanto, nós percebemos inteiramente as preocupações das confederações aqui representadas, são legítimas, são naturais num processo de mudança, e aquilo que nos importa saber hoje, de facto, é que o que é que consideram essencial estar assegurado nesta reorganização, nesta integração na CCDR, sabendo à partida que as estruturas de proximidade serão para manter junto do agricultor e junto do produtor, sabendo à partida que as localizações e os recursos humanos que estão atualmente afetos às DRAPs se manterão
na nova estrutura e, portanto, para além deste considerando, o que é que consideram, de facto, importante assegurar nesta reorganização, porque é isso justamente que nos preocupa, é de facto contribuir para que este processo de mudança, uma mudança que está em curso, possa ser feita tendo em conta as preocupações do setor e nada melhor do que ouvirmos as preocupações das confederações aqui representadas para que essa reorganização na XCDR possa ser feita da melhor forma. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Nicolau, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Eu, antes de dar por concluída esta primeira ronda com as diversas intervenções dos grupos parlamentares, queria transmitir-vos que o Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP, pediu-me que vos transmitisse às senhoras e aos senhores deputados e aos senhores representantes das confederações que infelizmente teve que se ausentar desta comissão porque tinha uma intervenção numa outra comissão com a presença de um membro do Governo e que tinha que fazer uma intervenção. No entanto, não deixou de me pedir que acrescentasse a este pedido de desculpas, dizer que ele, em nome do Grupo Parlamentar, em nome do Partido Comunista Português, estava solidário com as posições tomadas pelas diversas confederações. Palavras de João Dias, deputado eleito do Grupo Parlamentar do PCP. E agora sim, dou a palavra ao Sr. Engenheiro Eduardo Oliveira e Sousa para responder às questões colocadas pelos diversos grupos parlamentares. Tem a palavra, Sr. Engenheiro. Muito obrigado. Sr. Deputado, quantos minutos me dá agora? Dou-lhe os mesmos de há pouco. Até 10 minutos. Ainda bem. Muito bem. Eu não tenho matéria talvez para 10 minutos, mas não queria deixar de, enfim, agradecer as intervenções dos senhores deputados e vou tentar olhar aqui para algumas notas que tomei relativamente a algumas afirmações que foram produzidas. Relativamente ao Sr. Deputado Paulo Ramalho, do PSD, lançou a dúvida se as organizações foram ou não foram ouvidas nas reuniões que foram tendo com a Sra. Ministra da Agricultura. Eu devo dizer-lhe que as reuniões que houve algumas, de facto, durante este processo de condução da construção do PEPAC, mas nunca foram reuniões verdadeiramente colaborativas. Foram reuniões informativas. Eram reuniões onde nós éramos confrontados com a apresentação de um PowerPoint, com as decisões que tinham vindo a ser tomadas no âmbito do interior do próprio Ministério da Agricultura, pedindo às organizações que as comentassem a posteriori. O que as organizações fizeram, nomeadamente a CAP, chegou mesmo a fazer propostas de alteração e de modificação das diferentes componentes que iam sendo apresentadas. Nenhuma dessas reuniões foi devidamente participada e as alterações propostas, nomeadamente pela CAP, não foram acolhidas e por isso nós concluímos que o PEPAC que está aprovado é da responsabilidade do Ministério da Agricultura, feito à sua medida e perante os seus próprios critérios. Não houve, de facto, um diálogo construtivo na preparação do PEPAC. A mesma coisa se passou em relação a esta matéria, porque o Sr. Deputado do Partido Socialista, o Sr. Deputado João Nicolau, acabou por dizer que nós não deveríamos tirar conclusões sobre zunzuns. Eu acho que nós não temos alternativa a tirar conclusões que não sejam sobre zunzuns e sobre a resolução do Conselho de Ministros. Porque este assunto, volto a reiterar, não foi minimamente auscultado aos representantes do setor, nem sequer os próprios diretores regionais. O que eu considero uma perfeita ofensa, quase que diria, aos senhores diretores regionais. Ofensa essa que eu reforço pela utilização de uma expressão muito infeliz pela senhora Ministra da Agricultura, quando nos vem dizer, nas suas comunicações públicas sobre esta matéria, que não é para alterar coisa nenhuma, é para ficar tudo na mesma, com exceção da figura dos diretores regionais, que passarão, por palavras delas, a desempenhar nas CCDR uma coisa qualquer. Serão, eventualmente, membros do Conselho Diretivo, terão um lugar de vogal ou outra coisa qualquer. Outra coisa qualquer. Eu, se fosse diretor regional, eu sei o que é que teria feito. Mas acho isto uma ofensa aos diretores regionais, aos funcionários do Ministério e até aos próprios agricultores. Sobre
o diálogo que a senhora Ministra, ou sobre as reuniões que a senhora Ministra tem produzido. Ela tem, de facto, produzido algumas reuniões. Mas quem ela pede para convocar essas reuniões são os presidentes das câmaras, através das CIMs. Portanto, ela própria já introduziu na sua forma de dialogar com o setor uma estrutura que acaba por ter alguma semelhança com as próprias CCDRs, porque as CCDRs são fruto de uma ligação direta às câmaras municipais, tanto que são os presidentes das câmaras municipais que elegem o presidente da CCDR. Ora, se neste momento as reuniões de informação do Ministério da Agricultura são feitas não através da estrutura associativa dos agricultores, mas sim da estrutura administrativa das câmaras municipais com envolvência das CIMs, há qualquer coisa aqui que está errado. E por isso a nossa apreensão perante esta situação. Ainda gostava de dizer ao Sr. Deputado João Nicolau que quando o Ministério do Ambiente esteve unido com o Ministério da Agricultura, não foi o Ministério da Agricultura que integrou o Ministério do Ambiente. Foi o Ministério do Ambiente que integrou o Ministério da Agricultura. E por isso nós não perdemos nem a capacidade de gestão individualizada das ajudas comunitárias, nem perdemos o lugar ou o assento que, por direito, temos no Conselho de Ministros da Agricultura, que reúne regularmente em Bruxelas. O IFAP é um organismo que precisa de ter uma estrutura de comando perfeitamente definida e delineada pela sua própria tutela, que é o Ministério da Agricultura, para poder desempenhar no território as funções que lhe estão atribuídas. E a ligação a esse território não pode ser feita de forma diferente daquela que é feita atualmente, que são as direções regionais de agricultura, e através destas, com as associações de agricultores. Por isso, a descentralização existe, tem neste momento falta de comando, essa falta de comando tem uma origem, que é o Ministério da Agricultura. Portanto, o que nós precisaríamos era de uma reformulação técnica e de uma capacitação técnica mais robusta ao nível da tutela em si, da cabeça do Ministério da Agricultura, e não uma espécie de fuga para a frente, atribuindo funções de delineação de políticas agrícolas por estruturas que são estruturas municipalizadas. Isto não funcionará de maneira nenhuma de forma correta. E creio que respondi às questões mais impactantes. Concordo com as afirmações e com as análises que foram feitas pelos senhores deputados do Iniciativa Liberal, do Chega e do PSD, não querendo trazer para esta situação uma questão de esquerda ou de direita. O que estamos aqui a analisar é uma objetividade, é a especificidade da agricultura que está em causa. É o sucesso da aplicação da política agrícola que está em causa. É um desmembramento do Ministério da Agricultura que eu creio que o próprio Ministério que o próprio Partido Socialista não deseja. Se não deseja, reconheçam que este assunto não foi bem conduzido, não foi participado, não foi devidamente dialogado, precisa de ser reequacionado para que há alguma coisa a fazer, seja feita em concertação. Fala-se muito em concertação. Neste caso, não houve concertação alguma. Muito obrigado, senhores deputados. Muito obrigado, senhor engenheiro. Tem então agora a palavra o engenheiro Pedro Santos, membro da Direção Nacional da CNA. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só também algumas considerações rápidas. É assim, na questão do se é Ministério do Ambiente, se é Ministério da Agricultura, se é Ministério... O que nós temos neste momento é o Ministério da Agricultura e da Alimentação. Não sei se os senhores deputados já deram conta que também é o Ministério da Alimentação. Nós ainda não. E uma outra análise que se pode fazer é, já temos algum tempo de separação entre o Ministério da Agricultura e o Ministério das Florestas, o que é que o setor ganhou? O que é que o país ganhou pelo facto de dividirmos a agricultura e as florestas? No nosso ponto de vista, não houve benefício nenhum. Não há benefício para os produtores florestais, não há benefício para o setor agrícola, não há benefício para a questão da conservação da natureza, porque as coisas acabam por estar muito mais partilhadas. E, acima de tudo,
são os agricultores, que também são, muitos deles, proprietários florestais, que são prejudicados. Daí que, a qualquer altura, estamos sempre a tempo de corrigir a mão e, de facto, termos um Ministério da Agricultura e das Florestas e Desenvolvimento Rural forte, com capacidade, com recursos humanos capazes, com uma transferência de conhecimento, por exemplo, entre gerações que também não existem. Temos uma idade muito avançada no próprio Ministério e que, mais uma vez, não vemos que esteja presente naquilo que se pretende fazer em termos de reestruturação. Depois, a questão aqui colocada sobre se vamos extinguir ou não, aqui pelo Sr. Deputado Paulo Ramalho, se vai ser extinto ou não as direções regionais. Assim, a gente pode chamar o que quiser, mas o processo que nós temos em cima da mesa, tudo indica que elas vão ser extintas, vão ser integradas numa outra coisa que pode ser importante em termos regionais, mas também nós sabemos muito bem como é que estes processos são feitos. Eles serão conduzidos numa ótica de facto, de proximidade para os agricultores e para as populações, ou é numa ótica, e consequência, melhoria dos serviços prestados, ou é numa ótica de poupança de recursos, de mais uma vez controlar o déficit, ou que tudo indica que pode levar, de facto, à quebra e à perda destes serviços que são importantes para a agricultura. Essa é a questão. Agora, nós podemos arranjar uma outra palavra qualquer. O resultado prático é que pode levar a essa perda de capacidade do país em responder às necessidades dos agricultores. Depois, a questão aqui também são zunzuns. De facto, é isto que temos, Sr. Deputado João Nicolau. É a única coisa que sabemos e que continuamos a saber. Como eu disse ao bocado, nós continuamos, estamos apenas pelo texto que está. E quando nos perguntam, bem, o que é que acham importante num futuro em termos de organização, em termos do Ministério da Agricultura e das suas estruturas descentralizadas? Foi tudo aquilo que eu referi. Tudo aquilo que são as funções neste momento, não há nenhuma menos importante que outra, até porque elas estão interligadas. Quer dizer, vamos deixar de ter levantamento de prejuízo? Não podemos. Vamos deixar de ter investigação? Não podemos. Tudo isso acaba por estar interligado. Daí que é muito difícil andarmos aqui a dizer o que é que de facto é importante ou não é. São todas, é todo um conjunto de tarefas que são realizadas por estas estruturas. E terminar dizendo que, agradecer às intervenções de todos os senhores deputados, mas que, quer dizer, este processo, que é um processo que ainda vamos todos discutir bastante sobre ele, mas que, acima de tudo, não é um fatalismo e que esta questão aqui importante trazida pela Confagri, nós para termos uma política de proximidade e descentralizar as competências e estarmos mais próximos daquilo que é os agricultores no seu terreno, não precisamos de verdade por processos deste tipo, até porque as direções regionais já são descentralizadas nesse aspecto. Isso. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Pedro Santos. Dou então agora a palavra ao Engenheiro Augusto Ferreira, coordenador técnico da Confagri. Tem a palavra, Sr. Engenheiro. Então, aqui umas palavras finais e breves para resumir e responder a todas as questões que foram colocadas. Ora bem, aquilo que nós pretendemos e que os agricultores pretendem e necessitam é essencialmente da manutenção de um Ministério que seja dialogante, que tenha abrangência nacional e local, e que seja representado localmente. E este aspecto é extremamente importante. E que seja, essencialmente, um parceiro dos agricultores e das suas organizações. Porque só desta forma é que será possível a aplicação das políticas e do conjunto, do enorme pacote que nós temos de fundos para aplicar.
E essa aplicação só é possível se nós, nos representantes que vamos ter do Ministério ou não no terreno, se esses representantes estiverem motivados. Nós temos que ter recursos humanos no terreno, motivados e que respondam ao Ministério da Agricultura. Isso para nós é essencial, é uma necessidade imperiosa, porque nós temos que perceber uma coisa, temos que perceber o comportamento humano. E se nós tivermos funcionários, seja de uma estrutura que foi integrada, com uma estrutura integrada numa outra, a tendência dessa estrutura, desses recursos humanos, desses funcionários, é passar a agir de acordo com a voz do organismo, que é o organismo integrador. E, nesse aspecto, isto traz um afastamento dos agricultores do seu Ministério. Por isso, isto é preocupante. Mas não é só esta questão, tudo isto, e quando eu há pouco falei da questão do modelo de governação, bom, a questão do modelo de governação não é só a questão das direções regionais estarem ligadas diretamente à tutela ao seu Ministério da Agricultura. São as competências que lhes estão atribuídas. E neste momento, as direções regionais têm um leque de competências extremamente variado. Desde a parte do investimento, em que tem o poder para recepcionar candidaturas, para avaliar, para decidir, ao nível da parte daquilo que já se disse aqui, do ouvir o terreno, saber o que se passa no terreno, dar informações depois para o Ministério em termos centrais, e isso diz respeito a competências em termos que existem atualmente em termos de controle e de estatística, informação importantíssima que, no fundo, são os olhos e os ouvidos que estão no terreno, e depois toda a parte relacionada com o desenvolvimento agrícola, agroalimentar e licenciamentos, seja na parte, toda a parte de licenciamentos, de regadios, tudo isso são tarefas importantes que estão atribuídas às direções regionais. E aquilo que vai transparecendo, isto se calhar é a palavra mais adequada, é que todas estas atribuições, competências que existem atualmente, vão desaparecer e vão ficar apenas funções mais de controle, funções, não vou dizer funções menores, mas com menos peso no papel que deveriam ter junto do território. E por isso isto não é um bom sintoma, não é um bom sinal, e é, no fundo, um sinal muito, muito preocupante, porque se nós temos grandes preocupações com a forma como será aplicada a futura PAC, a necessidade que nós temos de executar todos os fundos para podermos modernizar a nossa agricultura, para tornar a nossa agricultura mais competitiva, mais sustentável, se nós não tivermos todos estes meios e esta colaboração também do Ministério, desde a Praça do Comércio ou de outro local onde se venha a instalar, até aos diferentes locais do território, e obviamente aqui, e como já tinha dito também anteriormente, com a colaboração das organizações
das cooperativas e das associações que estão ali juntos, também dos agricultores, para os apoiar, se não existirem todos estes canais a funcionar com total cumplicidade, em que temos a capacidade para todos nos ouvirmos e aceitar quando existem contributos que são diferentes, as coisas não funcionam. Portanto, e relativamente, porque também foi um assunto, relativamente ao PEPAC, é importante dizer uma coisa. Nós estivemos, desde a primeira hora até à última, sempre empenhados, sem nunca virar costas à discussão do PEPAC. Dizer que fomos ouvidos, talvez possa ter acontecido. No entanto, se calhar, faltou-nos capacidade para alterar tudo aquilo que nos foi sendo apresentado. Mas isso não faz com que nós não estejamos agora empenhados na sua implementação e empenhados em mudar aquilo que não estamos de acordo. E aquilo que nós não estamos de acordo, continuamos já a fazer valer os nossos pontos de vista para preparar uma futura reprogramação deste PEPAC. E isto, desta missão, nós não nos vamos afastar. Se nós consideramos que existem aspectos a mudar, nós vamos continuar a traçar e a trilhar o nosso caminho. A nossa parte não deixará nunca de ser feita em função daquilo que são as necessidades e aquilo que é importante para o setor agrícola, obviamente de acordo com o nosso ponto de vista. Para finalizar, mais uma vez, dizer que esta forma de conduzir todos estes dossiês deixa aqui algumas mágoas porque entendemos que o setor, os agricultores, mereciam um pouco mais de consideração e respeito por tudo aquilo que fazem. E insistimos que queremos um Ministério da Agricultura cada vez mais forte e com mais peso junto dos agricultores e das instituições. Muito obrigada, Sr. Engenheiro Augusto Ferreira. Fica assim concluída esta primeira ronda sobre este requerimento que é pedido. Eu pergunto às senhoras e aos senhores deputados dos grupos parlamentares se pretendem uma segunda ronda. Já me estão a dar sinal de que sim. Dar só nota aos nossos convidados nos termos em que funciona esta segunda ronda. Esta segunda ronda é dada a palavra aos senhores deputados que solicitarem a sua intervenção. Têm uma intervenção de 2 minutos e, naturalmente, que esse mesmo tempo todo somado será devolvido aos representantes das confederações para responderem às questões dos senhores deputados desta segunda ronda. Esta ronda é uma ronda aberta, não por grupo parlamentar, mas sim por deputado. Por isso eu irei dando nota das questões colocadas pelos senhores deputados que decidirem intervir e depois darei o mesmo tempo aos senhores presidentes das confederações para responder a essa questão. Está iniciada a segunda ronda. Tenho um pedido de intervenção do senhor deputado Pedro Frazão, para já.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As exposições, tanto na primeira intervenção como nas segundas intervenções dos senhores representantes das confederações foram absolutamente transparentes e frontais e, portanto, eu não tenho mais nenhuma questão a colocar. Aguardamos com muita ansiedade a vinda da Sra. Ministra da Agricultura e da Alimentação e da Sra. Ministra da Coesão Territorial a esta Comissão para poder trazer luz sobre este assunto, para poder trazer luz sobre, de facto, os seus zunzuns e a perspectiva que existe neste momento nas confederações, da perspectiva de terminar com as DRAPs e distinguir as DRAPs, distinguir as suas competências e de passá-las para as CCDRs, se de facto é verdade ou não, e a não ser verdade, se estão a fazer uma marcha atrás ou se vão fazer aqui um emendar de mão e talvez explicar melhor o que é que se está a passar. Mas gostava também de dirigir-me ao Partido Socialista, uma vez que na minha intervenção inicial não abordei a questão político-partidária, mas já que a trouxe para aqui, eu queria dizer que, aos senhores deputados, de facto, este plenário de comissão o que mostra é que, de facto, a esquerda não dá importância à agricultura. Só estão aqui alguns poucos deputados do Partido Socialista, não está aqui nem o PCP, não está aqui nem o deputado único Rui Tavares, não está aqui o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, nem está aqui tão menos a deputada do PAN. Portanto, de facto, a esquerda não dá importância à agricultura. E se aquilo que o Sr. Presidente da Comissão disse do Sr. Deputado João Dias, devo dizer-lhe que eu também estava nessa Comissão de Saúde que está a ouvir o Secretário de Estado, mas eu, durante a tarde, pedi o adiamento dessa audição do Sr. Secretário da Saúde. E sabe o que é que o Sr. Deputado João Dias comunicou à Comissão de Saúde? Vou ler. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Saúde, o PCP não dá acordo ao adiamento solicitado. Portanto, o PCP não está aqui porque não quer, porque não deu acordo ao adiamento da saúde. E o que é facto é que o Sr. Deputado do PCP não está cá e eu estou. Portanto, aqui as escolhas que se fazem nesta Assembleia da República também denotam a importância que se dá aos assuntos. E, portanto, a esquerda não dá importância à agricultura. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra agora o Sr. Deputado Paulo Ramalho, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rápido, só para esclarecer o seguinte. Para que não hajam dúvidas por parte dos meus colegas do Partido Socialista, eu não gosto muito de falar de cor, gosto de falar com algum conhecimento. A Sra. Ministra da Agricultura, no dia 26 de novembro, à Lusa, segundo a Lusa, e está publicado no Jornal Eco, disse: vamos esclarecer de uma vez por todas. Não há extinção das direções regionais, ninguém vai concentrar no Porto, ou em Évora, ou em Coimbra, ou em Lisboa, ou em Faro, as direções regionais. Aquilo que vamos fazer é manter a estrutura tal qual está, mas o Sr. Diretor vai passar a integrar o órgão de comissão, de coordenação, para haver articulação de políticas verdadeiramente. Afirmou isto em boticas. Bom, a verdade é que também recentemente, numa audição regimental, e penso eu, numa intervenção em Barcelos, a Sra. Ministra também tinha a entender, Ministra da Agricultura, que estaria disponível e a pensar até em alargar a possibilidade das cooperativas agrícolas poderem utilizar o gasóleo profissional. E a verdade é que, numa intervenção que o PSD fez em sede de proposta de alteração ao Orçamento de Estado, nós propusemos efetivamente que fosse alargada a possibilidade da utilização do gasóleo profissional às cooperativas agrícolas, do seu transporte de e para as explorações agrícolas, e o Partido Socialista votou contra. O que me deixou perplexo, dado que a Sra. Ministra da Agricultura, apoiada por vós, penso eu que tinha uma opinião algo diferente. Depois, só para concluir, dizer o seguinte: às vezes, nós esquecemos uma coisa muito importante. O agricultor não é apenas e tão só um agente económico, como qualquer empresa. Não. O agricultor é aquela pessoa que cuida do território rural. É aquela pessoa que protege e promove o ambiente, para além de ser um produtor de alimentos, para além de ser um agente económico. E, portanto, é bom que nós esqueçamos isto, porque o agricultor tem, de facto, todas as funções e muitas outras de defesa do território. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado Francisco Pimentel, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não era para intervir, mas ouvi atentamente as intervenções dos representantes da Agricultura e também a intervenção do Sr. Deputado João Nicolau. E aqui há dois comentários que me parecem preocupantes. Um primeiro é a indefinição quanto ao figurino jurídico
organizativo que estamos aqui a falar, o que é que se pretende com as direções regionais da agricultura. E a segunda é a imprudência. E digo isto por 3 ordens de razões. Primeiro, daquilo que foi dito pelos representantes da agricultura, há aqui um pecado original, é não ouvir os parceiros sociais, não ouvir as entidades envolvidas que participam na agricultura é imprudente. Segundo, porque fazer alterações nesta altura organizativas, quando está o PEPAC a começar no dia 1 de janeiro, também não é prudente. E em terceiro lugar, há uma coisa que eu não consigo perceber, eu estava aqui a mexericar no Dr. Google, e os CCDR são organismos desconcentrados, Sr. Deputado, do Ministério do Ambiente, Ordenamento, Território e Energia, que é o que está aqui a dizer. Portanto, há aqui uma crítica que penso que agora assenta perfeitamente em vós, que é, naquilo que estamos a falar, que são funções importantes, deixe-me concluir, porque ainda você não sabe o que é que eu vou dizer, naquilo que são funções importantes, que têm a fazer com funções executivas, operativas, vocês estão a fazer uma concentração, nem é um processo de centralização. Vocês estão a pegar na Delegação da Agricultura, que são serviços concentrados, da própria Ministério da Agricultura, a meter nos serviços concentrados do Ministério do Ambiente. E, portanto, vocês estão a fazer a concentração, que não é figura de centralização administrativa, e peço desculpa falar assim, porque é uma área que eu domino um bocadinho, e, portanto, vocês estão a fazer é pôr uma Direção Regional da Agricultura, um serviço concentrado do Ministério, dentro de outro Ministério, que é o Ministério do Ambiente. E isto pode ser muito bom do Ministério do Ambiente, Ordenamento Territorial e Energia, que é ou pelo menos é o que estava aqui na informação. Mas se não é do Ambiente, fica só Ordenamento do Território. E, portanto, o que é certo é que vocês estão a concentrar organismos à partida que deviam ser desconcentrados. Muito obrigado. O que é prudente nesta altura do campeonato. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha, do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, um desafio. Seria muito importante que, quando as senhoras ministras vierem à audição nesta comissão, e seria bom que essa audição possa ser tão rápida quanto possível, mas seria muito bom que, quando as senhoras ministras cá viessem, que houvesse já uma clarificação daquilo que é o modelo proposto. Seria desejável que essa clarificação fosse feita com a participação das confederações. E, portanto, seria muito bom que cá viessem, porque eu também não desejo aos colegas do Partido Socialista a posição penosa em que estiveram hoje em dia, hoje cá na nossa comissão. E, portanto, no sentido de os libertar dessa penosidade de estar aqui a defender esta posição que aqui tiveram, seria muito útil que, de facto, pudessem fazer algum tipo de apelo às senhoras ministras, no sentido de terem uma decisão ponderada e participada, e que, de facto, quando cá viessem, isso já estivesse absolutamente clarificado e pudesse ser uma solução sensata. Eu não desejo, de facto, muitos dias com este nível de penosidade às diferentes bancadas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra o Sr. Deputado João Nicolau, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nesta segunda ronda, estamos mais perante uma audição ao Partido Socialista do que propriamente aos nossos convidados. E por isso pedimos desde já também desculpa às confederações por estarem a perder o vosso tempo com estas tricas políticas nesta segunda ronda. Porque, efetivamente, eu estive muito atento às intervenções dos deputados que me antecederam e, de facto, não acrescentámos mais nada nesta segunda ronda para o problema concreto das DRAP, tirando ali as palavras sobre a questão da concentração de serviços no Ministério do Ambiente, salvo erro que era assim as palavras, que no nosso entender também não faz sentido, porque, de facto, não há aqui concentração nenhuma. Eu disse no início, volto a repetir, porque acho que são coisas que são importantes dizer, que as atribuições da DRAP vão ser integradas nas CCDRs. É um facto. Que a estrutura vai exercer competências da atual estrutura, todas as competências da atual estrutura. Que há total transferência dos recursos humanos das DRAPs para estas novas estruturas. Que há manutenção, e esta parte é importante e vem no sentido da sua intervenção, há a manutenção das localizações e todos os serviços concentrados das DRAPs e, portanto, não há concentração em lado nenhum. Continuará a existir, eventualmente, e até, quem sabe, melhorado, o acompanhamento dos agricultores e produtores nas regiões. E, portanto, não tenho mais nada a dizer, a não ser agradecer os comentários que foram feitos pela CAP, pela Confagri, pela CNA,
àquilo que tem vindo a ser feito. E, efetivamente, não vamos aqui trazer nada de novo, porque também não era esse o objetivo, ao contrário daquilo que eventualmente o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal pensaria. Nós não somos do Governo, não somos do Ministério da Agricultura e, portanto, queremos também ouvir o Ministério da Agricultura e a Sra. Ministra sobre o assunto. Levámos daqui alguns comentários importantes das confederações que iremos também utilizar para questionar a Sra. Ministra e o Governo sobre a mudança em curso, que consideramos que é uma mudança lógica, de acordo com o programa de governo que está aprovado nesta Casa e, portanto, para nós o que nos interessa é que a mudança... Muito obrigado. Peço desculpa. Que a mudança seja feita... Peço desculpa, Sr. Presidente. Que a mudança seja feita da melhor forma com os contributos de todos. Muito obrigado. Peço desculpa. Muito obrigado. Fica então assim concluída a intervenção por parte dos senhoras e senhores deputados. Houve 5 intervenções que permite que eu distribua os 10 minutos pelos 3 intervenientes. Dá cerca de 3 minutos, um pouco mais, a cada um de Vossas Excelências para comentar as questões colocadas nesta segunda ronda. E eu, seguindo a mesma ordem, dou a palavra ao Sr. Engenheiro Eduardo Oliveira e Sousa, da CAP. Tem a palavra, Sr. Engenheiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, eu não tenho muito mais a acrescentar, mas aproveito estes minutos finais para referir o seguinte. Ficar tudo na mesma, como diz a Sra. Ministra, não pode ser verdade. Não pode ser a intenção. Todos sabemos que nada ficará na mesma com uma medida como esta que está pensada. Não vale a pena tentar negar aquilo que é inegável. Se é para ficar na mesma, não é para mexer. Se é para mexer, leva-nos a estarmos todos agora na situação em que estamos e acabamos por não ser capaz de desencadear nada de muito válido em termos de raciocínios, porque estamos todos de igual forma às escuras. Não sabemos quais são as intenções que o Governo tem, porque aquilo que o Governo disse até agora é que pretende que fique tudo na mesma. Portanto, não há, de facto, nada mais a complementar, até à audição da Sra. Ministra da Agricultura e à Sra. Ministra da Coesão, que nos tragam novidades, se é que, de facto, há novidades. Para nós, até agora, a ambiguidade é total e, por isso, a nossa repulsa pela notícia que nos foi trazida. Nada mais tenho a dizer. Quero agradecer o convite que nos foi feito e desejar, formular um desejo de que este assunto possa, de facto, não prejudicar o setor agrícola, não dificultar a vida dos agricultores e não dificultar uma devida e correta aplicação da política agrícola comum que tanta necessidade faz aos agricultores. E ainda por cima agora, depois deste desastre que está a acontecer nestes dias, em que os estragos que vão surgir quando as águas baixarem vão ser tão grandes ou, quiçá, em algumas situações, maiores do que as consequências da seca de onde acabamos de sair. As minhas críticas vão manter-se, substituindo a palavra ajudas à seca por ajudas às cheias. Muito obrigado e muito resto de boa noite. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Eduardo Oliveira e Sousa. Dou a palavra agora ao Engenheiro Pedro Santos, membro da direção da CNA. Tem a palavra, Sr. Engenheiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quer dizer, não houve propriamente questões sobre a questão das direções regionais, mas aproveitar, até porque isto já foi aqui referido, sobre a questão do PEPAC. Senhores deputados, a mensagem que eu queria aqui deixar, nós temos, em termos, nem vou entrar aqui nas nossas preocupações mais com as medidas propriamente dita, mas com a complexidade que é ou que vai ser o PEPAC. Ou seja, aquilo que os agricultores vão ter que cumprir em termos de medidas, em termos de regras, em termos de tudo que está no sistema, não é para receberem mais, é para receberem exatamente o mesmo, ou muito menos, em alguns casos, é muito maior do que está neste momento. E criou-se há aqui um emaranhado burocrático brutal, é um autêntico monstro em algumas situações. Temos muitas dúvidas que algumas medidas sejam possíveis de ser aplicadas e cumpridas pelos agricultores, por exemplo, este ano. Nós não nos podemos esquecer
que toda a campanha do outono e inverno já começou e os agricultores ainda não fazem ideia, em muitas situações, o que é que têm que, de facto, cumprir, e que nós devíamos trabalhar todos para, em algumas situações, criar aqui derrogações de aplicação, principalmente neste ano que aí vem, sob pena de estarmos a prejudicar ainda mais os agricultores e, em última análise, até o Estado português, porque também é o próprio Estado que, em muitas situações, pode não ter condições para o fazer. E era esta a mensagem que eu queria aqui deixar, não no sentido de uma crítica ou de algo sobre aquilo, que também temos muitas sobre aquilo que é o PEPAC, mas mais no sentido de trabalharmos para não penalizarmos mais os agricultores naquilo que é um instrumento muito complexo que vai ser aplicado em meia dúzia de dias, em algumas situações. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Pedro Santos. Tem então agora a palavra o Engenheiro Augusto Ferreira, coordenador técnico da Confagre. Tal como foi referido, nesta última ronda não houve propriamente questões, por isso deixar apenas aqui duas mensagens. A primeira mensagem é que, sobre esta questão da transferência das direções regionais ou da sua integração, que o que é fundamental é que haja uma clarificação, que haja diálogo, que existam explicações sobre todo o processo para que os agricultores saibam com o que é que podem contar. A outra nota, e no fundo vem um pouco em linha com a anterior, tudo no fundo se resume a uma necessidade que o setor tem nesta fase e que é imperiosa. Tem uma necessidade de estabilidade muito grande. Porque gostemos mais, gostemos menos, não gostemos nada, temos um PEPAC para iniciar no dia 1 de janeiro de 2023. À partida, e como já aqui foi referido, enferma por um problema extremamente grave. Caiu no erro de ter dezenas e dezenas de intervenções. Tem quase 150 intervenções distintas. Isto não traz nenhum benefício para o setor. Já tivemos experiências passadas em que nós replicámos medidas em cima de medidas e que depois resultaram em nada. Isto foi um erro. Tentámos explicar isto, mas neste momento é o que temos. É o que temos, é o que são as linhas com que nos temos que cozer. E por isso precisamos de estabilidade, de transparência e de condições para tentar, da melhor forma possível, implementar o PEPAC a partir do dia 1 de janeiro. Essa é, no fundo, aqui a última mensagem que queria deixar de agradecimento e cumprimentos a todos os deputados e com votos também de um feliz e santo Natal para todos. Se calhar será esta aqui a última oportunidade para o fazer e, por isso, muito obrigado a todos. Muito obrigado ao Sr. Engenheiro Oliveira e Sousa, Presidente da CAP, ao Sr. Engenheiro Pedro Santos, que esteve aqui connosco, da CNA, e ao Sr. Engenheiro Augusto Ferreira, da Confagre. Muito obrigado pela vossa disponibilidade, foi enriquecedor para o debate. Agradeço a vossa disponibilidade, desejo um ótimo regresso a casa neste período temporal e, naturalmente, que este processo vai continuar, conforme está requerido nos requerimentos apresentados. Iremos ouvir as senhoras ministras, iremos ouvir bastantes entidades e iremos dando nota pública dessa que vai ser a apreciação parlamentar deste processo que está em marcha. Mais uma vez, muito obrigado e agradeço em nome da Comissão a vossa disponibilidade. Uma muito boa tarde e um bom regresso a casa. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, vamos então continuar a nossa reunião nesta tarde que já vai longa.
nossa ordem de trabalhos, aprovação da ata de número 29, de 6 de dezembro de 2022. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto 3.